Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4. A gente vai falar aqui de um homem que talvez eu e você se identificamos por algum tempo da nossa vida. Diz assim a santa palavra de Deus: a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote mostra ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, grandes bênçãos, Pai. Uma delas, Senhor Deus, é a Tua palavra que vem, Senhor Deus, e nos capacita, Pai, a Te ouvir, capacita a aprender, capacita, Senhor Deus, a nos parecer mais com Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade, livre. Estamos aqui livres, Pai, podendo abrir a Bíblia, podemos falar do Seu Evangelho, podendo falar, Senhor Deus, do Senhor. Estamos livres, Senhor Deus, aqui. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor está fazendo conosco, por todas as bênçãos derramadas, Senhor. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando graça, continue, Senhor Deus, nos ajudando a entender e a louvar o Senhor e a produzir em nosso coração cada vez mais o fruto do Evangelho. É o que nós te damos graças, é o que nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos aqui essa passagem do homem leproso que se aproximou de Jesus. Jesus, quando estava chegando, descendo do Sermão do Monte. Então por isso que começa dizendo, ora, descendo ele do monte. Jesus tinha acabado de pregar o Sermão do Monte. Um leproso se aproxima. Eu queria te contar uma história. Talvez muitos aqui já tenham ouvido essa história, mas de acordo com a palavra hoje sobre imundícia, sobre sujeira, quero te contar uma história que aconteceu comigo. Muitos aqui conhecem, alguns não. Vou contar para você, Vicky, caso você não saiba. Quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos, alguns já escutaram essa história. Eu gostava muito de andar de bicicleta. E eu tinha uma bicicleta, e tinha um amigo meu que também tinha uma bicicleta. E a gente gostava de ficar andando ali pela vila. Eu morava ali aqui em Maringá mesmo, no bairro do Hortência. E eu estava lá andando de bike, tal, só que meu pai falava para mim o seguinte: não anda da terceira quadra para baixo. Por quê? Porque a terceira quadra para baixo era onde passava a circular, o ônibus de condução onde conduz as pessoas para ir nos lugares. Hoje dificilmente a gente pega busão, né? A gente fala busão aqui. E a gente anda mais de Uber, né? O pessoal está meio enjoado. Mas a gente pegava circular, não existia Uber naquela época. Mas só que aquele ponto passava circular enorme, sempre descia. A gente morava de esquina, assim, a gente morava numa esquina, era bem grande assim a rua, e o ônibus descia daquela terceira quadra, descia correndo, o ônibus descia com muita velocidade. Ele virava muito rápido. Então meus pais tinham muito medo de eu andar de bicicleta ali, o ônibus, né, já aconteceu muito atropelamento, acidente com alguns garotos ali, e meu pai e mãe falou para mim: não anda da terceira quadra para baixo. E eu falei: não, beleza, cara, pô, sempre respeitei meus pais, obediente. Falei: não vou andar da terceira quadra para baixo, da terceira quadra para baixo. Só que eu estava andando de bike e um dia um amigo meu estava andando também. Chegou outro amigo, né? Satanás sempre manda os seus, né? Chegou outro amigo e falou: hein, vocês não sabem que eu descobri que tem lá da terceira quadra para baixo. Eu falei: ó, eu não quero nem saber porque eu não posso ir lá. Meu pai e minha mãe não deixam eu ir lá. Não, vamos lá. Sabe por quê? Eu descobri que tem uma serralheria abandonada. Cara, um lugar abandonado com tralha para criança
É a mesma coisa você falar que tem a Disney lá. Naquele tempo, né? Hoje a molecada não sai nem de casa. Falei, vamos lá. Só que eu pensei, falei, não, gente, eu não posso, porque meu pai e minha mãe não deixam, né? Aí o que acontece que os amigos fazem com a gente? Ah, tem medinho, não sei o quê, não tem coragem. Aí não dá, né? Falei, não, eu desobedeço, mas não perca a honra, né? Falei, vou lá, vamos lá nessa serralheria abandonada, ver o que tem lá. Chegando lá, gente, tinha uns carros velhos abandonados, metais abandonados, cortados pela metade, ferramentas velhas, gigantes, abandonadas. A gente brincou ali, entrou dentro do carro, brincamos ali naquele lugar, pulamos em cima das coisas, tinha umas prateleiras, e tinha umas prateleiras de latas de tinta lá. E a gente pegou aquelas latas de tinta, a gente jogou em cima daquele carro velho, jogamos tinta para tudo quanto é lado. Moleque é complicado, né? E só que aí, olha que legal, tinha uma lata cromada no topo da prateleira. E essa lata, o sol batia nela e ela brilhava, aquela lata. Falei, cara, o que tem naquela lata? A gente subiu com muita dificuldade, pegamos aquela lata, chacoalhou, fazia um barulho bem cheio, a lata era pesada. A lata era mais ou menos, gente, desse tamanho assim. E a gente tentou abrir essa lata e não conseguiu. Falei, gente, o que tem nessa lata? Não é possível, a gente não está conseguindo abrir essa lata. Vamos levar lá para a rua. A gente pegou um pedaço de pau, batia na lata e não abria a lata. Chutamos a lata, na lata não abria. Passamos com a bicicleta por cima da lata, caímos de bicicleta, mas não abria a lata. Eu, gênio, falei, vamos ver o que a gente vai fazer? Vamos tacar a lata para cima. Vai quando ela cai, a tampa cai assim e sai o que tem dentro. Eu, ruim de física, pensei, vai bater no chão, vai abrir a lata e o líquido vai escorrer tranquilamente. Vamos fazer isso? Aí os meus amigos, esperto igual eu, vamos. E eles tacavam a lata para cima e a lata batia. Eu falei, não, gente, vocês estão tacando forte essa lata, dá essa lata aqui. Aí eu mandei a lata com toda a força, assim, magrelo, né? Eu era magrelo. Mandei a lata para cima. A gente ficou olhando a lata. E a lata, pá, bateu no chão. Galera, quando aquela lata bateu no chão, o que tinha naquela lata? Piche. Todo mundo sabe o que é piche aqui? Piche, você não sabe o que é piche? Piche, sabe quando você vai arrumar uma rua, a prefeitura não coloca um líquido preto na rua, que cheira forte e cola, as pessoas passam com o carro, ele é tão viscoso e colante, que quando a roda pega nas pedrinhas, ela gruda no soalho do carro. E o piche é terrível. Ele é preto, ele cola, gruda. Bateu a lata no chão, o piche, tinha 3, veio tudo em mim. Parece que o diabo fez assim, ó, soprou em cima de mim. Aquilo de piche assim, ó, pegou, de verdade, gente, bateu da canela para cima. Espalhou assim, mas bateu aqui no meu rosto, não pegou no olho, graças a Deus, mas bateu aqui assim, ó, que me lambrecou tudo de piche. E eu não sabia que aquilo era piche. E a gente falou, meu Deus, e agora? Aí eu daquele jeito, a gente ficou olhando um para a cara do outro. O terceiro amigo que chamou fez assim, ó, correu e ficou só eu. E outro amigo meu fiel, não, vamos lá em casa, vamos lavar isso aí, vai dar tudo certo. Mas, gente, minha roupa estava acabada de piche. Eu falei, nossa, meu pai e minha mãe vão me matar. Eles vão me enforcar. Não vai não agora não. Vamos dar uma limpada aí que você não vai apanhar não. E eu com medo de apanhar, que eu apanhava, viu gente? E fui lá tal, vamos lá na minha casa que eu vou dar um jeito. Aí bateu a mangueira em mim, só que a água, o piche é o seguinte, ele bate, gruda. Eu fiquei assim, eu sou pretinho, não é por causa do piche não, tá? O piche bateu, grudou, que eu quase que eu fiquei pretinho cromado assim do piche. Na hora que o piche bateu, e ele bateu a água batia e saía assim, ó. Mas nem arranhava. Vic, nem arranhava. Gente, aquilo me bateu um desespero. Eu tinha uns 11 anos. Eu falei, gente, meu colega, meu Deus, não está sendo. Peraí, vou pegar uma bucha. Quanto mais passava a bucha, mais espalhava o negócio. Aí ficava uma carniça mesmo. E aquele cheiro forte. E eu falei, eu vou morrer. Já era. Eu falei para ele, irmão, falou, eu vou morrer. Meus pais vão me matar, você nunca vai me ver. Já era. E meu amigo, não, peraí.
Aí o pai dele estava em casa, era um domingo isso aí. O pai dele falou, não, espera que eu tenho gasolina na moto. O pai dele tinha uma moto. O pai dele era pintor, então ele entendia. Eu acho que com um pouquinho de gasolina sai. Aí o pai dele pegou uma garrafinha dessa daqui assim, mais ou menos, era uma mangueirinha, e pegou na moto e fez assim, ó. A gasolina fez assim, ó. Caiu um tanto de gasolina. Ele, minha moto estava na reserva. Não, aquele dia. E o pai dele só tinha isso aqui de gasolina na moto. Além do pai dele ficar sem moto para ir trabalhar, ficou um tanto assim de gasolina lá. A gasolina, e realmente a gasolina quase tirou. Na hora que bateu aqui, ficou um tantinho assim, ó, limpo. Falei, mano, não vai ter jeito. Vou ter que procurar meu pai. E o pai estava no final de domingo, ele estava em casa. E o pai estava fazendo algumas reformas lá em casa. O pai sempre foi mestre de obras e estava reformando algumas coisas em casa. E eu cheguei em casa de bicicleta. Meu pai fez assim, quando ele me viu, eu falei, vai me matar, né? Ele correu. Eu nunca vi isso nos olhos do meu pai. Meu pai era bem bravo. O diácono aqui, vocês conhecem, o senhor José. Ele me catou pelo braço e falou, o que aconteceu? Eu falei assim, chorando, bicho, bateu a lata lá atrás, eu tava, podia ter ido, fui. Ele falou, vamos pro banheiro. Isso só sai com gasolina. Aí meu pai lembra que naquela época, meu pai tinha um Gol branco já. Não, a gente tinha um Fusca azul. E meu pai, graças a Deus, sempre andava com o tanque cheio do carro. Meu pai tirou gente, sem mentira nenhuma, um galão desse tamanho de gasolina, assim, ó. Daqui no banco aqui. E meu pai pegou aquela bucha, meu pai esfregou no meu braço. Gente, gasolina, quando esfrega no corpo, dói, viu? Porque ela queima. E eu sempre fui um menino alérgico. Eu levava, e era um tempo de calor. Eu levava picadinhas de mosquito nas pernas, às vezes ficavam algumas feridinhas. A gasolina batia ali, aquilo queimava, mas saía. Meu pai me deu um banho de bucha, não com o lado amarelo, com o lado verde. Aquilo arrancava, pai, estava arrancando meu couro. Mas eu lembro que ele falava assim, está doendo, mas vai sair. Não fica preocupado, vai sair. Não chora, o pai está aqui, vai tirar tudo esse picho de você. E eu vi a preocupação no olho dele. Só que ele tirou todo o picho do meu corpo. Eu saí ali, sim, todo reluzente, né? Ali, parecia que eu estava espelhando ali a glória de Deus. Saí assim, ó, do banheiro. Minha mãe estava esperando com um pedaço de cano. Antigamente, não era mangueira corrugada, que era, passava... Tinha as mangueiras corrugadas que você passava parte elétrica nas paredes. Como meu pai estava fazendo algumas reformas, ele comprou uma daquelas mangueiras. Minha mãe cortou um pedaço daquela mangueira, aquela mangueira não entorta, tá? E cadê ele? Minha mãe ficou assim, né? Meu pai, não, ele já aprendeu a lição. Aqui deve ter mais ardido que... Resumindo, fiquei um mês de castigo, né? Por causa desse raio, desse piche. Mas foi por causa do piche? Não, porque eu desobedeci. E eu aprendi uma lição muito importante. Naquele momento, meu pai, com muita misericórdia, ele me tratou como eu não esperava que ele ia me tratar. Por que eu contei essa história? Porque quando eu lembro de voltar para casa, daquele jeito que eu estava, igual esse leproso, eu não podia voltar para casa. Eu estava sujo, estava imundo, eu estava cheio de piche. Isso não é nem perto da história desse homem leproso. Vocês sabiam que o leproso era uma das imundícies que mais tinha requisitos no Antigo Testamento? Levítico capítulo 13, Números capítulo, se eu não me engano, 4, fala muito bem sobre isso. Deus dá a instrução ao povo que a lepra era um perigo. Por quê? Porque a lepra pegava. E a lepra era colocada como um sinal de pecado. Você pecou por alguma coisa e você foi castigado pela lepra. Mas o Senhor, Deus só deu instrução para o povo do como agir com a lepra. Como que agiria com a lepra? A lepra, quem não conhece a lepra? Todo mundo sabe que é lepra aqui? Sabe? Todo mundo sabe? Beleza. Lepra é uma doença que tira a sensibilidade de uma parte do corpo, uma mancha na parte do corpo. Hoje em dia é chamado de hanseníase. Mas não tem é muito difícil ver um caso de lepra hoje em dia, mas existe.
Mas tem um tratamento que é rápido o tratamento. E a lepra é uma mancha que se ela pega em alguma parte do corpo, a pessoa toca nessa mancha, a pessoa não sente. Você não sente nada. Por quê? Porque ela vai deteriorando as camadas da pele até chegar no osso, até corroer até o osso. É uma doença que vai corroendo. Só que, claro, que hoje isso tem cura, né? Hoje em dia, há muito tempo atrás, na década de 90, mais ou menos, tinha uma campanha da lepra, chamada, né, Hanseníase. Hanseníase não mata, tem cura, procura o posto de saúde. Foi uma época que o pessoal tinha bastante, né? Eu lembro que eu namorei uma menina, não fala para frente, namorei uma menina que ela tinha uma manchinha bem aqui assim, ó, que ela falou, ela veio do Rio de Janeiro, e ela tinha uma manchinha bem aqui, que era uma manchinha que ela teve hanseníase uma vez. E assim, foi bem pequenininha, mas ela não sentia. Curou, mas ela não sentia mais aquela parte aqui. Então, assim, é uma doença bem perigosa. Mas hoje tem muita cura. Só que naquele tempo não tinha cura. Se você tinha lepra, ou se curava sozinho, 95% de chance de não dar certo, ou ela ia te matando aos poucos. A lepra, ela arrancava essa parte, desfigurava o rosto, ela cai a pele, fica só nos dentes aqui. E a pessoa não morre rápido. Ela vai cair nos pedaços da pessoa, até o momento da pessoa morrer. A pessoa vai apodrecendo. A lepra é uma doença que apodrece a pessoa. E vai apodrecendo aos poucos. Em menos de um ano a pessoa morre. E a pessoa, desculpa a palavra, mas ela fica com mau cheiro, né? Ou ela fede, no caso assim, até morrer. Pior do que quando já morre. Quando um leproso estava passando por aquele lugar, ou passando por algum lugar ali, com mais ou menos 1 quilômetro de distância, eu consegui sentir o cheiro de um leproso. Que é uma carniça, gente, que vocês não fazem ideia. É pior do que um bicho morto. E aqui em Mateus, fala que um homem leproso se aproximou de Jesus. Em Marcos, também fala que um homem leproso que estava andando naquela região. Não. Marcos é mais detalhista. Em Lucas, presta atenção. Olha como é que a Bíblia é uma bênção. Mateus fala que um homem leproso se aproximou. Marcos fala por onde ele estava, mas Mateus dá uma logística mais geográfica, que fala que estava ali para o lado da Galileia, por ali onde ele estava, Jesus tinha acabado de pregar o Sermão do Monte. Lucas, como era o médico, lembra lá? O Evangelho de Lucas? Lucas era um historiador e um médico. Lucas deu a precisão de o quê? Ele estava coberto de lepra. Do Evangelho de Lucas, né? Nos 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas. Esses evangelhos sinóticos, eles falam do leproso. Lucas falam que ele estava coberto de lepra. O que é coberto de lepra? O estágio final. Coberto de lepra aqui é o estágio final da lepra. Quer dizer, ele estava já totalmente podre. Esse homem estava vazando. Esse homem estava já a ponto da morte. Quando um leproso ia se aproximar de algum lugar, era dever dele, se ele não fizesse isso, ele ia ser apedrejado. Ele tinha que gritar, leproso, leproso, leproso. E as pessoas que estavam perto, mais ou menos, de uma região, se afastavam, às vezes tacavam pedra, sai daqui, ele tinha que sair correndo. De tão insignificante, ou assim, tão nojento, então que o povo não podia passar perto dele. E se você tocasse um leproso, você tinha que passar por um monte de purificação, se você também tivesse que ficar longe do arraial. A ordem a Moisés, no Antigo Testamento, era que o leproso ficasse afastado do acampamento. E quando voltasse, ele tinha que conferir ali pelos sacerdotes se ele estava bem. Como é que estava aquela situação da lepra. Se tinha curado, ele voltava para a família. Se não, ele continuava fora. A lepra afastava da família, a lepra afastava da adoração, a lepra afastava de tudo. A lepra tirava a pessoa longe do arraial. A lepra tirava a pessoa de onde ela estava. Essa era a lepra, a doença dessa lepra. Eu estava naquele dia como esse homem na Bíblia, estava coberto de uma sujeira que ninguém podia tirar. Uma sujeira que afastava, uma sujeira que isolava, uma sujeira que ninguém podia tirar. E como que você volta para casa, para sua família? Como que você volta com uma vergonha que é a lepra? O leproso não fazia isso. O leproso vivia isolado.
no seu leprosário, que eram as cavernas do leproso, afastado da cidade, sozinho. Ele morria sozinho, com os vermes comendo o corpo dele. E muitas vezes, você não precisa estar com o corpo cheio de piche, como eu estava. Muitas vezes nós estamos cobertos de sujeira, de piche, talvez de uma lepra. A gente não tem coragem de voltar para casa, para a casa do Pai, para a casa de Deus. Muitas vezes quando a gente comete um erro, nós não temos coragem de olhar para a cara dos nossos pais, de estar presente em comemorações, ou de falar com os pais, trocar um diálogo sadio, falar com o líder da igreja, falar com o seu pastor. Muitas vezes a lepra e essa sujeira te afasta. Como eu posso sentir limpo se constantemente eu vivo caindo em uma poça de piche? Como eu posso me sentir limpo se constantemente eu posso me sentir, se constantemente eu estou caindo em pecado? Como eu posso me sentir limpo se constantemente eu vivo sendo inconstante com as coisas de Deus? Se Jesus nos purifica, queridos, preste atenção nisso. Se Ele nos purifica dos nossos pecados, então nós temos que ter um encontro genuíno com Ele. Se realmente Ele nos purificou, se realmente o Senhor Jesus pagou pelos seus pecados, se você foi encontrado por Cristo, Jesus pode sim limpar e purificar você. E é só Ele que pode fazer isso. Só Jesus que pode fazer isso. Portanto, em primeiro lugar, o encontro verdadeiro com Jesus restaura aquilo que a gente tinha perdido muitas vezes. Você já adorou Jesus? Você já cantou? Você já ficou feliz de estar com louvor? Aí na outra semana você cometeu um pecado. Você já estava assim no culto. Talvez eu estou sujo. Eu não posso comemorar. Eu não posso falar que Ele é meu Pai. Eu não posso render graças ao Cristo. Você já ficou assim? As pessoas daqui não sabem o que eu fiz. O encontro verdadeiro com Jesus restaura aquilo que aquele homem tinha perdido. O homem perdeu aquilo que era uma das coisas mais importantes: adorar a Deus. Repare no versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado. Como que ele se aproximou? Não tem como saber. Ou ele estava perto da multidão e todo coberto, ou ele estava muito... que ele escutou Jesus falando do Sermão do Monte. Ele viu Jesus curando, e de longe ele via, e será que ele olhava para aquele Jesus, para aquele homem e dizia: Ele está curando pessoas, Ele está fazendo as pessoas enxergarem de novo, Ele está fazendo as pessoas adorar Ele de novo, Ele está fazendo o coxo a se levantar. Será que Ele pode me curar? Será que Ele pode me dar de novo a oportunidade de dar glória a Deus, de participar das festas judaicas? Será que Ele pode me colocar de novo dentro da igreja? Será que Jesus pode me perdoar de novo? E ele se aproxima desesperadamente correndo. Talvez quando ele vê Jesus, ele corre. E aquelas pessoas olham, e talvez quando veem que é o leproso, se afastam, pegam a pedra para se apedrejarem nele. Ele se prostra diante de Jesus. Ele chega diante de Jesus, se aproxima de Jesus, e diz a Jesus assim, versículo 2: aproximando-se, adorou a Jesus. Jesus permitiu que aquele leproso chegasse perto dele e o adorasse. Ele adorou.
mesmo sendo uma carcaça humana, uma chaga viva, com cheiro insuportável, ele se aproxima de Jesus, apesar da sua impureza, e ao contrário de chegar com arrogância, preste atenção, ao contrário de chegar com uma arrogância, dizendo: eu sou descendente de Moisés, eu não aceito essa doença, eu determino que eu seja curado. Não, querido. Ele chega perto de Jesus e fala: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele não fez exigência nenhuma. Talvez eu e você essa noite tenha chegado perto de Jesus a semana toda. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, o Senhor tem que me dar isso. Deus, olha, o prazo está vencendo, eu preciso cair isso na minha conta. Deus, o Senhor não é o Deus de milagres? Eu preciso disso, Senhor, o Senhor tem que curar isso. Mas nós não aprendemos com o leproso, que diz assim: Senhor, é como se ele tivesse aproximado do Senhor, tirado toda coisa que cobria ele. Talvez os ossos à mostra, sem a parte do rosto, sem a parte do lábio, com dificuldade para falar. Se quiseres que eu seja purificado, se o Senhor quiser me purificar, se o Senhor me estender a mão, o Senhor pode me purificar. O leproso se aproxima de Jesus. Assim como meu pai olhou para mim aquele dia, eu me recordo até hoje, queridos. Ele olhou para mim sem me acusar. Meu pai me olhou para mim sem primeiro me culpar pelo meu pecado de ter desobedecido. Não, ele me curou primeiro. Jesus olha para aquele leproso e toca nele. Infelizmente, alguns caem nesses erros sérios de pensar que não precisam de arrependimento. Muitos de nós passam pela vida até a velhice de pensar que é autossuficiente, de pensar que é o melhor de que todos, de pensar que ele não precisa da igreja tanto assim. Para que eu preciso da igreja? Para que eu preciso caminhar com a juventude? Para que eu preciso ter um corpo com a igreja, com os jovens? Para que eu preciso estar na igreja com um ministério? A igreja é algo que eu preciso em final de semana. Eu não tenho pecado, eu sou crente. Infelizmente, vivem numa bolha de pensar que já estão salvos por isso. A rotina da igreja, já estão automaticamente purificados dos seus pecados. Mas isso não passa de religiosidade. São pessoas que são amigas do Evangelho, mas nunca foram tocadas por ele. São pessoas que vivem a vida da igreja, mas a igreja não faz parte da sua vida. Essas pessoas não se chegam a Cristo com humildade. Como eu disse, elas chegam a Jesus e dizem: eu determino. Deus, preste atenção nisso. Eu não aceito essa doença. Eu determino cura. Eu determino isso. Eu determino aquilo outro. Gente, não determina nada. Nós somos igual ao leproso. Nós chegamos ao Senhor de joelhos. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser. Nossa geração tem muito problema de escutar não. Nossa geração, tudo é enfadonho, tudo cansa, tudo se irrita. Nada é suficiente. Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito interessante: quem se aproxima de Jesus tem plena confiança em seu poder e submissão absoluta à sua vontade. O leproso se aproximou de Cristo dizendo: se o Senhor quiser me curar, eu vou ser purificado. Se o Senhor quiser. Ele chega, o que ele faz? Ele adora.
ele se prostra. A adoração no original aqui é se prostrar, é colocar a cara no pó. A adoração aqui é se deitar diante de alguém e se colocar com o rosto para baixo, em respeito, e dizer: Senhor, se o Senhor quiser me purificar, eu sou purificado. Se humilhar diante de Deus. Quanto tempo faz que a gente não faz isso? Quanto tempo faz que você não se joga da frente do Senhor? Quanto tempo faz que você não adora Ele no seu quarto de oração? Não põe a cara no chão e fala: Senhor, eu peco. Está difícil. Eu sou um miserável, Deus. Cura essa lepra maldita desse pecado da minha vida. Me livra da pornografia. Me livra de um namoro ilícito. Me livra de relacionamento ilícito. Me livra de ser arrogante, orgulhoso, prepotente. Quantos de nós adoramos a Deus dessa forma hoje? Não, talvez você tenha pedido e exigido que Ele é seu mordomo. E quando nos colocamos diante do Senhor, sem máscara, sem soberba, sem arrogância, e muito menos sem barganha. Se o Senhor fizer isso, Deus, eu faço isso. Se o Senhor fizer isso, Deus, eu cumpro com isso. Não. Deus não é Deus de barganha não, querido. Ele é o Deus criador do universo. Ele criou todas as coisas da terra e debaixo da terra. Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, tem todo o poder. Ele está sentado à cúpula da terra. E nós, vermezinhos de Jacó, veio com toda a autoridade, sendo que o ofendido foi atrás do ofensor e ofereceu o próprio filho em amor a nós. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E nós queremos exigir muita coisa. Começamos a experimentar, quando nós chegamos perto de Jesus, preste atenção, e nós entendemos que somos pecadores, que estamos todos imundos do pecado, sujos, totalmente cheios de feridas dessa vida. Quando a gente chega com o coração quebrantado, nós começamos a experimentar a purificação que vem de dentro para fora. Jesus, naquele momento, quando o homem já veio com a cara no chão, ali naquele momento estava acontecendo a transformação de dentro para fora. Nós começamos a mudar. O Senhor usa de todas as circunstâncias para mudar o nosso coração, antes de mudar a nossa situação. Grave isso. O Senhor usa de todas as circunstâncias para mudar o nosso coração, antes de mudar a nossa situação. Você precisa mudar por dentro. Você precisa aprender ao que é adoração. Você precisa ser mais humilde, sabe? Você acha que isso é muita coisa. Não é não, querido. Você só está aqui hoje porque Jesus permitiu. É por isso que eu falo que, em segundo lugar, o encontro verdadeiro com Jesus restaura a nossa comunhão. Quando eu estava todo cheio de piche, você sabia que quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente está no hospital quase morrendo com dor, homem é assim, né? A mulher é forte, a mulher pega uma gripe, está lá lavando calçada, trabalhando, o homem pega uma gripe e fala assim: Senhor, é isso que estou aqui, me leva. O homem já quase morre, né, na gripe. Ou quando você está no dia do hospital, você está lá tudo quebrado, arrebentado, você fala: Deus, eu não vou ver mais minha família, eu vou morrer aqui. Ou quando você faz uma coisa errada, que nem eu fiz aquele dia do piche, eu falei: caramba, bicho, que saudade de quando eu estava limpo. Que saudade que eu podia entrar agora em casa almoçar e olhar para minha mãe, meu pai. Agora eu vou envergonhar eles, porque eu, além de desobedecer, cheguei tudo cheio de piche. Vou trazer a prova do crime ainda. Eu estava daquele jeito. Mas o interessante é que Jesus estende a mão para nós. Jesus estende a mão. Volta comigo no versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero,
fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. O homem leproso se submete, mas em Jesus, que estende a sua mão, ele não pega pedras para expulsar o homem leproso dali, como algum talvez sacerdote faria, ou como algum curandeiro faria. Não, aquele que estava à frente dele é o Filho de Deus. Ele não taca pedra naquele homem, nem agita a multidão contra ele, muito pelo contrário, ele se aproxima e ainda mais, olha só isso, toca curando, dando-lhe a perfeita saúde. Em Levítico 5,3 diz: quando tocar na imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, que se faça imundo. Peraí, Diógenes, peraí. Tá bom, Jesus curou o leproso, mas pela lei de Moisés, ele não pode tocar no imundo. E agora? Como é que faz? Nós fechamos a Bíblia e vamos embora? Jesus errou? Muito pelo contrário. Preste atenção que Jesus toca no leproso. Mas não é Jesus que fica sujo, é o leproso que fica limpo. O toque de Cristo na vida dele. A pureza não é contaminada pelo que contamina. Jesus é a própria pureza. Em qualquer outra pessoa, a impureza da lepra passaria para quem toca. Mas em Jesus acontece o oposto. A santidade de Cristo é que invade e purifica o leproso. A santidade de Cristo é que transforma o homem. Não existe nada nesse mundo, nenhum pecado que você tenha cometido, e que se seu coração está inclinado, quebrantado, o Senhor não possa purificar. Não importa a imundícia que você tenha feito, não importa o que você esteja sujo, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez anteontem, nada pode te afastar do amor de Deus. Ele toca sim, Ele toca e tira toda a sujeira, porque Ele não é como nós. Ele toca e aquele que está imundo fica limpo. É por isso que o Senhor não foi acusado de transgredir lei alguma, porque não foi ele que ficou impuro ao tocar na ferida e nas chagas daquele leproso, mas foi o leproso que ficou puro na hora que Jesus toca nele. A pureza, a santidade de Jesus invade a vida daquele homem, cola aquela pele de novo, junta aqueles tendões, dá forma àquilo que foi perdido. E não é assim com a gente. Nós perdemos tudo na queda, pois o primeiro Adão nos tirou tudo que tínhamos no Éden. Mas Jesus, como segundo Adão, segundo Romanos capítulo 5, Ele morreu, Ele cumpriu perfeitamente toda a lei, e por esse homem, pelo segundo Adão, segundo o apóstolo Paulo, nós somos limpos, nós somos de novo, a imagem volta de novo, nós estamos de novo nos parecendo com o Criador, porque tudo aquilo que perdemos, o Senhor está restaurando. Jesus restaura, Jesus estende a mão e toca. Confie no toque de Jesus. Confie no toque de Jesus. Não há doença incurável para Jesus. Seu poder é ilimitado. Jesus cura o homem e traz de volta a comunhão com Deus. Jesus cura você e traz de volta a comunhão com Deus. Traz de volta a família de Cristo. Para, irmão, presta atenção de ficar longe do Senhor. Para de andar longe de Deus. É porque eu sou assim, você não me conhece, eu fiz isso, não importa. Corre para Jesus, volta para Cristo. Vem escancar as portas, se dobra diante dele, caia de rosto no chão e diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ficar limpo. Se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo de novo. Basta um toque seu, Deus, um toque só. E sabe o que ele diz? Quero. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz: eu estarei com vocês até o último dia. Todo aquele que vem a mim jamais lançarei fora.
mas só vem a mim aqueles que o Pai trouxer. Eu te garanto, se você chegou até lá, se você quer fazer isso, o amor de Deus está te movendo a isso. O que eu tenho que pagar? Já foi pago. A cruz já pagou. Foi pago, querido. Só você chega lá. Você é o perfeito? Não. Eu sou um ex-leproso, com pão na mão, falando assim, ó, ali tem pão. Quanto tempo que nós estamos afastados? Quanto tempo talvez você esteja afastado de Jesus? Quanto tempo você está longe da comunhão com Cristo? Quanto tempo, meu irmão, você está dentro desse leprosário? Quanto tempo você está escondido para que ninguém veja seus pecados, suas feridas? Assim como Jesus estendeu a mão para aquele leproso, Ele estende para você essa noite. E Jesus não somente toca, mas envia você de volta para viver uma vida transformada. Jesus envia você de novo para o meio do povo. E Ele não só envia só para te deixar no lugar, para falar que você está limpo. Não, porque em terceiro lugar, o encontro verdadeiro com Jesus restaura o nosso testemunho público. Jesus disse para o homem, ó, vai lá, fala para o sacerdote examinar você. Jesus, vocês estão vendo como que Jesus cumpriu certinho? O que tinha que fazer lá em Levítico? Se você está curado da lepra, se apresente ao sacerdote para ele examinar você. O próprio Cristo curou ele e falou, vai lá no sacerdote. Não conte a ninguém, vá ao sacerdote e veja se você está limpo. Fala para ele te examinar. Além de Jesus te colocar de volta na família, você é um testemunho vivo. Você pode ser um testemunho na sua família. A sua família pode olhar para você e dizer assim, rapaz, fulano era uma porcaria de gente, olha. Olha o que Deus fez na vida dele. Eu quero conhecer esse Jesus aí. Quem é esse Jesus que transformou fulano? Eu me recordo quando eu comecei a liderar aqui na IPVO, há uns 5 anos atrás. Eu estava bem ali, parado. Eu já era líder de jovens. Eu fui dar um anúncio aqui e saí. Fui lá fora. Saindo daqui, tinha um amigo meu, de muitos anos atrás, do tempo que eu era rebelde, meus 20 anos aí, que eu vivia nas noitadas. Chegou assim, cara, estupefato, com os olhos gigantes. E meu apelido era Jorjão. Jorjão? Mano, você... Não é possível, cara, Deus existe. Falou ali, ó. Cara, Deus existe, irmão. Cara, você é crente e mais, é líder. Cara, você tá... Não é possível, cara. Você... Pois é, eu falei para ele, pois é. Você acredita? Isso é Jesus. E eu falei para ele, se Jesus fez isso comigo, que isso é uma porcaria, o maior dos pecadores, imagine com qualquer um. Imagine com um leproso. Eu não me assusto quando Jesus curou esse leproso, porque eu estava pior que esse leproso aqui, gente. Nunca usei droga. Nunca usei droga na minha vida. Mas o meu problema é sair e namorar muito. E achava que era o dono da festa. E mal sabia eu que daquele jeito eu ia para o inferno. Mas não é sobre mim. É sobre o testemunho que você pode dar na sua família. É sobre o testemunho que você pode dar em meio ao povo. Veja, antes do Senhor enviar o recém-curado da lepra, Ele envia o sacerdote. Ele diz ao homem para não conte para ninguém. Por quê? Jesus não queria que o aglomeramento viesse o povo só para ter cura. Não, Ele queria que o povo ouvisse a palavra de Deus. Claro que Ele ia curar os necessitados. Como Ele fez sinais. João chama esses milagres de sinais. Sinais que Jesus fez. Provando, Ele é o Messias. Ele levantou o coxo, assim como Isaías diz. Ele curou o cego. Ele cura o leproso. Confirma tudo em Cristo. E Ele faz isso, mas só queria que... O que Jesus queria é que o povo se aproximasse dele, para que ouvisse. Vá, mostre seu sacerdote. Agora eu queria que você entendesse uma coisa. O sacerdote podia declarar ele limpo. Então, com o testemunho da restauração, ele podia voltar para a sua família.
podia frequentar a sinagoga, podia de novo participar da festa e dos costumes judaicos. Irmãos, para um judeu faltar na festa de costume judaico, vocês não têm noção como isso é humilhante. E imagina a felicidade e a alegria daquele leproso, quer dizer, do homem limpo. Meus irmãos, não é apenas cura restauradora que nos traz de volta para a casa de Deus e nos coloca na comunhão com Cristo novamente, mas também o Senhor nos faz ser testemunhas vivas. Ele restaura, Ele santifica, Ele respalda e Ele envia. Não era para Jesus tornar-se conhecido principalmente como operador de milagres, como muitos hoje pensam que são. Porque muitas pessoas pensam que Jesus é operador de milagres. E Ele faz milagres, Ele opera milagres. Mas não é só isso que Jesus faz. O principal, Ele salva, Ele tira gente do inferno, Ele salva gente do inferno. Jesus salva, o inferno, nossa, né? Esse inferno lá do garfo do capeta lá que Ele está lá esperando. Não, preste atenção. Jesus nos livra da ira de Deus. E é o próprio Deus, por amor a nós, mandou o Filho para que isso acontecesse. O próprio Deus manda Cristo para aplicar essa salvação através do Espírito Santo na nossa vida, para que nós não fôssemos alvo de sua ira. Esse é o reflexo de Cristo em nossa face. Ele nos torna de novo restaurados. Ele nos torna de novo cartas vivas para o seu testemunho. Se tivermos mesmo o encontro verdadeiro com Cristo, Ele restaura a nossa adoração, Ele restaura a nossa comunhão, e Ele nos faz ser testemunha. Eu queria que você ficasse com essa mensagem hoje na sua mente. Se por um momento na sua caminhada, você está pensando que você está tão sujo, que não pode chegar a Deus em oração, em amor, em perdão, em graça. Não pense assim. Jesus está ali esperando para que você chegue com humildade, com adoração, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. E o toque de Cristo vai mudar a sua vida. Diógenes, eu sou muito mentiroso, sabe? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar da mentira. Cara, penso muita besteira. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar minha mente. Não, eu engano as pessoas. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer diferente. Olha, Diógenes, eu tenho uma vergonha. Problemas no passado. O Senhor joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Vira a página. A Bíblia diz que mesmo que sejam vermelhos como carmesim, mesmo que sejam vermelhos os seus pecados, Ele nos torna branco como a neve, alvo como a neve. Nos torna branco. E é branco, branco como a neve, simbolizando limpeza. Hoje nem isso você pode falar mais, né? Tem racismo, falar, não, torna branco, que isso? Não. O Senhor nos torna puros, alvos mais do que a neve, brancos mais do que a neve. Creia em Cristo Jesus. Creia que Ele pode transformar e mudar a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Trabalha através da nossa vida, Senhor Deus. Eu não sei como é que anda, Senhor Deus, os corações aqui hoje. Eu não sei como anda, Senhor Deus, os ânimos de algumas pessoas. Eu não sei como anda, Senhor Deus, a vida de alguém aqui hoje, Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar curando. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, estendendo a sua mão. Que o Senhor possa estar tocando, Pai. Que o Senhor possa estar transformando. Que o Senhor possa estar mudando a situação de cada um aqui hoje. Eu não sei, Pai, que pecado, que por onde andou, qual tristeza, o que tem feito. Mas eu acredito na Tua bênção, Senhor, na Tua cura. O Senhor pode mudar, Pai, qualquer situação.
Pai, nós rogamos ao Senhor, trabalha no coração de cada um. Manda, Senhor Deus, ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, venha sobre a vida dessas pessoas hoje, Pai, desses jovens. Venha transformar, Senhor, mudar. Venha, Senhor Deus, purificar a vida de cada um. Não porque merecemos, não porque fizemos algo, mas nós cremos que é por graça. Porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. O Senhor nos amou primeiro, com amor, com graça, com misericórdia e amor. E nós respondemos, Pai, te adorando e glorificando o Seu nome. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esse culto. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.